Olá pessoal, estamos chegando para mais uma edição do Novo Comércio Cast. Esse é o podcast destinado aos empresários, empreendedores, todos que vivem aqui na nossa região sul-mineira e que apresentam os seus produtos, suas ideias, seus investimentos, seus desafios. É o momento de você conhecer histórias que inspiram e que incentivam as pessoas a empreender e a importância também que a sua empresa tem no mercado. E hoje a gente vai falar do ramo de construção. Nessa aberta aqui vocês já estão vendo a Camila, ela que é do grupo Comap e é um grupo de materiais de construção já com história que começou lá com seus pais, o Camilo, mandar um abraço para o Camilo, grande amigo, ele com a Denise. E hoje a filha, né, Camila, está no comando aí de todo o grupo e hoje vai conversar um pouco para a gente da história, né? Quando a gente vê uma empresa, a gente deve sempre pensar nos desafios que ela enfrentou para chegar até onde está e nos desafios que continua enfrentando, porque a gente sabe que a vida no comércio ela exige muitos desafios, muita resiliência e a Camila hoje está aqui para contar essa história para a gente. Camila, é um prazer recebê-la aqui no Novo Comércio Cast para contar um pouco aí da história do grupo do grupo Comap, que já tem muita tradição, são décadas aí servindo a cidade, já construíram muitas casas, né? Muitos muros e muita vida vive em torno da Comap, né? Um prazer recebê-la aqui. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, Lucas. E para mim é sempre um prazer contar a história da nossa empresa, contar a história da nossa família, né? É muito gostoso. Ô Camila, conta para mim, desde quando você conhece, vamos voltar lá no comecinho, o seu pai começou já com a empresa ou não? Conta um pouco da história para a gente saber como que surgiu que chegou a Comap. Vou contar. A história começa, eu ainda não era nascida. Uhum. Então, a Comap nasceu em 1988. Ela foi criada pelo meu pai, que teve alguma ajuda do sogro dele, né, o pai da Denise, da minha mãe. E aí ele criou a Comap lá no centro. Era uma lojinha pequenininha, uma portinha, era ele mais um vendedor só, e correndo atrás, batendo de porta em porta, entregando cartão. E aí começou a história ali. Sempre com muita luta, sempre com muita batalha, correndo atrás, tentando inovar, tentando crescer. Nessa época ele já era casado com a sua mãe? Já. Então quer dizer, começaram a vida ali, ele falou, vou empreender. Isso, ele trabalhava numa loja de material para construção, que ele aprendeu, ele é muito grato, ele aprendeu tudo que ele, né, quando ele era bem novinho, e foi quando ele resolveu abrir a loja dele. E o patrão dele até incentivou, falou, não, vai, faz, e ele abriu. Foi bem legal. Aí, em 92, eu nasci. Então você nasceu... Nasci, a você loja é a primeira? Eu sou a primeira. Ah, legal. E já existia a loja, né? Era bem pequenininha. Então você nasceu ali dentro da loja, então? Eu nasci dentro da loja. Sim, já começou a respirar material de construção desde pequena. Desde que eu me conheço por gente, eu conheço meu pai como loja ali. Meu pai é loja e minha mãe contabilidade. Isso na onde que era, na primeira loja? Era ali na São João, sabe aquela rua no centro? Sei, Rua São João ali. Rua São João, onde hoje é a Una. Sei. Do lado, era onde tem várias lojinhas hoje. Lá era uma loja só. Entendi. Começou numa um pouco menor, numa rua paralela, e depois veio pra essa, que é a que eu não lembro mais. Bem na região central mesmo. Bem na região central. Tá. Então ele criou ali a loja, eram poucas pessoas, era ele mais um. Tanto que o meu primo, que tá com a gente até hoje... Que eu achei que era seu irmão. Que achou que era meu irmão. Ele começou com meu pai novinho também. Ele era bem novinho, meu pai levou ele pra ajudar, então ele tá com a gente até hoje. E aí ficamos lá até os anos 2000. Nos anos 2000, eu não sei se... acredito que você vai lembrar, eu não lembro tanto, mas eu lembro mais ou menos. A Perimetral começou a nascer ali. Sim, a Avenida verdade. Perimetral. A duplicação ali. Começou a nascer e era um projeto muito legal. Muitas empresas iriam para lá, mas não tinha nada. A Perimetral praticamente não existia. Tava vazia, é verdade. Tava vazia. E nessa época meu pai comprou um terreno ali. E quando ele comprou um terreno, ele decidiu que ele queria migrar a loja para lá, para Perimetral. E aí, nessa mudança de construir ponto, ele não sabia o que ele fazia, se ele ficava com a loja do centro, se ele ia para da Perimetral, porque era um tiro no escuro, não tinha como você saber. Porque tava no começo ali, né? Verdade. Não tinha como saber o que ia acontecer ali na avenida, que hoje é um polo, hoje ótimo, ali é maravilhoso. Ali é um ponto estratégico, estratégico. E assim, quando nós tínhamos a loja no centro,
era muito aquele público de... A pé. Que a pé. Público Tava passando ali, comprava um parafuso, um martelo. Miudeza, a parte de entrega, de logística era muito difícil, porque não tinha como parar caminhão, né? A rua pequena. A rua era pequena. E aí meu pai falou, não sei se eu fico com a loja no centro e fico com a outra de lá, ou se eu mudo tudo pra lá. Isso você ainda era criança, mas você escutava seu pai conversando com a sua mãe com essa dúvida que tinha dentro, né? Eu lembro na minha cabeça, eu tenho muito claro um carnaval. Meu pai fez essa mudança num carnaval. Olha, você aproveitou os dias de descanso lá pra poder, vamos mudar. E aí a minha mãe levava eu e meu irmão pra pular carnaval no clube e meu pai fazendo a mudança. Então o que eu tenho na minha memória era quando eu chegava, meu pai tava lá no sofá, cansadaço, né? Porque passava o tempo inteiro fazendo mudança e a gente voltando do carnaval. Então, assim, foi uma batalha muito grande dele, sempre foi. A minha mãe sempre esteve junto, né? Sempre apoiando. Sua mãe trabalhando mesmo lá na empresa de contabilidade, ela estava sempre dando esse apoio. Sempre dando esse apoio. Minha mãe nunca trabalhou na loja, porque ela cuidou da empresa do pai dela, que é a contabilidade da Galvarenga. Qual que é a Galvarenga, né? Famosa, por isso, sempre lembrando, a Galvarenga, então, quer dizer, seu pai tinha a construção e sua mãe na empresa do seu avô. Minha mãe e os irmãos cuidavam da empresa do avô e meu pai. E sua mãe continua lá até hoje? Até hoje. Olha, hoje, ela e os irmãos. São 4 irmãos. Tá lá trabalhando firme. Tá lá firme. E aí, meu pai decidiu, não, eu vou com medo mesmo, mas vou. E aí resolveu, fechou a do centro e migrou tudo pra lá. E aí a nossa história foi só Então, quer dizer, a Comap, que ficou assim conhecida ali na Perimetral, foi a partir do ano 2000. 2000, foi quando a gente mudou pra lá. Aí seu pai foi o pioneiro, então podemos dizer que foi o pioneiro ali na região. Tinha pouquíssimas coisas ali. Tinha o posto da Genor. Sim. Tinha a Dom Nery, que hoje não tá mais ali. Então eram poucas coisas que tinham ali. Ainda tinha Vigor ainda ali naquele pedaço ainda, né? Que hoje é o supermercado. Isso. Então e aí não seu tinha pai muita inovou coisa. lá e ali teve o espaço que precisava, né? Pra armazenar os produtos. Quando a gente comprou lá, meu pai comprou, era um terreno. Então era um terreno e aí a loja começou, ele construiu ali. E do lado era um galpão. E é onde colocavam materiais mais pesados. Aí foi crescendo a loja, precisou ampliar. Aí comprou mais o galpão do lado, onde hoje é a loja inteira. E nossos galpões foram para baixo, né? Uma rua de baixo agora. E vocês lá, a parte do escritório, fica tudo lá nessa sede? Fica tudo lá. Fica tudo junto. E assim, pro pessoal ter uma noção do tamanho do empreendimento. Hoje, quantas pessoas dependem ali do grupo de vocês? Hoje, de colaboradores diretos, a gente tem 70. Olha pra você. Gente, viu? Uma coisa que começou pequenininha. Por que a gente gosta do Novo Comércio Cast? É pra mostrar isso que se você for no dia a dia lá conversar com a Camila, conversar com o Camilo, ir lá na loja, não vai ter esse tempo de conhecer a história. E isso é a história que a gente fala que não é uma história que foi construída do ontem pra hoje, né, Camila? São muitos anos. E dentro desse processo aí, dificuldades não faltaram, né? Com certeza, sempre tiveram. E são mais de 30 anos de loja. Então é matando um leão por dia. E assim, o seu pai, e toda a equipe, né? Junto com o seu primo, seu irmão, vocês vivem a loja, vocês vivem o dia a dia, né? E vocês estão sempre procurando atualizar para compartilhar com os colaboradores. Né? Sempre. A gente sempre está fazendo treinamento, sempre está trazendo coisa nova, tá de olho no que o mercado pede. Então a gente está sempre inovando. Então tá, aí a Comap lá no ano 2000 ampliou e conta pra gente. Aí vocês viram que só ali naquele pedaço com os materiais tradicionais já não estava dando um espaço. Aí como que vocês pensaram para chegar numa parte, vamos trabalhar num outro padrão, né? Que hoje a gente vê que as pessoas procuram. Então vocês ampliaram o horizonte ali, né? Conta pra gente como foi isso. Eu vou voltar mais um pouco a história. Pode voltar. antes dessa ampliação. Em 2010, eu entrei pra loja. Eu sou formada, minha primeira formação é letras em inglês. Olha só, nada a ver com material de construção. E a minha segunda formação é administração. Então, nessa minha primeira formação, eu trabalhava meio período na loja porque eu gostava e eu queria ficar ali ajudando meu pai. Então, meio período eu dava aula de inglês e meio período eu ajudava meu pai. E aí, teve uma época que aconteceram algumas coisas lá dentro que uma pessoa precisou tirar uma licença de saúde e eu tive que entrar no lugar dela.
E assim, eu não sabia, eu fui aprendendo, entrei e vambora. É porque as pessoas quando pensam em loja de material de construção não imaginam que a parte interna ali você tem que dividir várias coisas, parte fiscal, Nossa, parte de ICMS, documento que necessita, Porque quer dizer, compra do material, que não é assim, tem que ir, não, vocês têm que pesquisar. Então lá hoje a gente tem vários setores, então hoje tem logística, tem a parte de fiscal de entrada, fiscal de saída, tem a parte de vendas. Então é bastante, quer dizer, não é são só bastante assim, equipes. às vezes as pessoas pensam assim, vou chegar lá, não, vai estar só no balcão, um balconista e o dono lá fazendo as continhas para pagar. Não mas funciona nossa, assim, é muita coisa envolvida. Aí, nessa época de 2010, eu falei assim, depois que eu peguei esse setor, falei assim, eu vou ficar por aqui. Aí eu resolvi não dar mais aula. Mas eu sempre gostei de isso foi em 2000 e pouco? 2010. 2010. 2010 foi quando eu fui pra lá. Quer dizer, já tinha aquela paixão pela loja, pelo comércio, mas estava meio dividido na sala de aula. Tava. Aí eu resolvi, não, é aqui que eu vou ficar. Foi mais ou menos lá pro final de 2010, eu decidi ficar em tempo integral ali na loja e ali eu fui aprendendo. Então, cada hora eu ia para um setor. Eu entrei e eu não sabia nada. Então, uma hora eu ia ali no caixa, pedia para alguém me ensinar e ficava um pouco. Depois eu ia pro financeiro. Aí até que eu fui aprendendo as coisas do financeiro de saída, aí eu falei assim, agora eu vou pro interno. Aí eu fui para a parte do fiscal também, de entrada, que é entrada de nota, cadastramento de produto. Aí fui começando a aprender essas coisas. Peguei o financeiro todo para cuidar. Nisso, depois do financeiro, eu fui pegando RH. E aí eu fui abraçando tudo para conhecer a empresa como um todo. Para conhecer como um todo. Meu pai foi me ensinando também, ensinava algumas coisas. Hoje a parte de compras ainda é com ele. Então antes o seu pai que cuidava dessa parte? Meu pai cuidava de tudo. De tudo. E a loja era menor. Então vamos falar que a gente tinha o quê? Uns 30 funcionários? Entendi. Uns 30 funcionários. Aí vocês foram crescendo e seu pai falou, peraí, agora eu tenho uma sucessora aqui para me ajudar nesse contexto. E nisso meu irmão também, porque meu irmão também tá junto com a gente o tempo inteiro. E seu irmão trabalha na qual parte? Que ele meu irmão, a gente tem mais uma empresa que é rural. Então o meu irmão fica na loja, na parte comercial. Ele fica muito ali na frente de balcão e alguma parte de compras. Isso, Camila, vocês então, o seu irmão, ele ficou com uma outra parte, vocês acabaram dividindo dentro do setor. Aí nós dividimos e a empresa continuou crescendo. Então, a gente foi, em 2018, a gente recebeu uma proposta de uma empresa que hoje é o grupo Dexco, mas naquela época era só a Portinari e Deca. Eles nos convidaram para abrir uma loja boutique, que eles queriam que a gente tivesse a marca deles. Olha que bacana. Só que ali na Comap não tinha como a gente ter essas marcas, porque não era o nosso público. Tinha que ser algo diferencial. Tinha que ser algo diferente. O nosso público ali é do material bruto, essa parte de pedreiros, construtores, e essa carrinho parte de mão, essas coisas. E a parte do acabamento mais alto padrão é o público de arquitetos, é o público de designers, e a gente precisava aprender de novo. Então vai lá, Camila, conhecer como que funciona esse novo nicho. E aí, nessa época, meu pai falou assim, eu quero, mas eu não vou mexer com isso. Tipo assim, deu um sinal. Se você quiser, Camila, toma que o presente é seu. Né? Então, ele não queria. Aí, nessa época, a gente resolveu pegar e fomos criar a Comap Exclusive. Aí, criamos a marca. Resolvemos colocar ela num local completamente separado, onde estaria o nosso público de Comap Exclusive, e fomos para lá. Meu irmão e minha cunhada me ajudaram muito nessa época. E aí eu vou até pedir para você separar, manda umas imagens pra gente, olha, essa imagem da Comap Exclusive, o pessoal saber como que é. E é uma loja completamente exclusiva mesmo. Bem exclusiva. Bem bonita, a gente tá vendo aí a entrada, os pisos, bem aconchegante. Ali as pessoas vão montar a sua casa por dentro, né? Geralmente é arquiteto que vai para ajudar, né? Porque sim, geralmente é arquiteto. Por exemplo, dependendo de mim, eu não teria ideia. Então tem que ter alguém para ter uma ideia do que fica melhor. E lá vocês têm tudo, todos os produtos. Desde piso, metal, louça, tudo que a pessoa precisa tem ali. Então a gente
concentra o bruto lá na Comap, saiu dali, pode ir lá na Exclusive. Você já compra o cimento, a argamassa, tudo lá na Comap. A Comap é essa daí, ó. Vocês estão vendo aí imagens da Comap. Essa é a Comap lá na Perimetral. Isso. Aí tá aí, você vai lá comprar o seu cimento, você vai lá comprar o seu tijolo, tudo, né? Ferragem, tudo você vai encontrar lá. Aí agora eu terminei essa parte estrutural, eu quero deixar minha casa linda. Aí você vai lá na Comap Exclusive, né? Isso, tá certo? Aí já mudamos de endereço, olha, estamos lá na região central, ali perto da Vicente Simões, ali é Porfírio, né, Ribeiro? Porfírio Verde Andrade, do lado do Poço Fátima. Do lado do Poço Fátima, perto ali do Habib's, aquela região ali, ó. Você tá ali e vai aí aproveitar para deixar sua casa linda. E aí, Camila, caiu nos seus braços a Exclusive. Foi. E como que foi para montar? E aí a fábrica manda pra gente toda a estrutura de loja, mas aí a gente tocou essa montagem sozinha. Eu comecei, fiz uma parte dela, meu irmão e minha cunhada me ajudaram, minha cunhada é arquiteta. Então já tá, quer dizer, a da família já tá completa para ajudar dentro desse contexto. Então a gente tocou, fez inauguração, tudo, e aí tocamos a loja. Agora, no ano passado, em setembro, a gente mudou de ponto de novo, porque já estava pequeno onde a gente estava. Mas foi bem próximo, bem do lado ali. Mais ou menos atravessou a rua já resolveu. É o dobro da loja que era anterior, porque já estava bem pequena. Então a gente foi para essa outra. Então hoje eu fico mais ali. Meu pai e a gente tem, eu falo que a gente tem um grupo no WhatsApp, meu pai e meu irmão, que a gente coordena tudo por ali, já sabe? faz ali tem que resolver. E aí o seu irmão ficou com a parte rural, o seu pai ficou com a parte ali da material da loja e você com a Exclusive. E meu irmão também tá lá na Comap. Ele tá lá fica na Comap, também. Ele fica lá dentro, lá, e aí vocês resolvem todo esse processo. E conta pra gente, pra chegar nesse ponto, hoje vocês com mais de 70 funcionários, colaboradores, é uma empresa que a gente pode considerar de caráter grande, né? Porque já é uma empresa que emprega muita gente. E como que é administrar? Até para quem quer ter esse exemplo de empreender, como que é administrar um grupo de pessoas que pensam diferente, que têm ideias diferentes, que vocês têm que juntar para que possa seguir o caminho que a empresa deseja? Para mim é uma coisa muito gratificante. Eu gosto muito, gosto demais. Mas é uma batalha. É todos os dias. Você tá lidando com pessoas diferentes o tempo inteiro, emoções diferentes. Tem um que tá mais estressado, tem um que você tem que estar sabendo como lidar. Você sempre tá assim. E o que a gente colocou como meta nesse ano? A nossa meta foi setorizar a loja. Então, agora nós estamos esse ano desenvolvendo líderes. Cada líder tem seu setor, porque a gente já não conseguia tomar conta de todos ao mesmo tempo. Vai crescendo, você vai perdendo esse controle geral. Perde. Né? E aí a gente está agora criando esses líderes, eles estão nesse processo desde o início desse ano, hoje já estão bem mais tranquilos. A mudança foi uma loucura. Olha só. Porque teve muito assim, porque as pessoas não têm essa maneira da resiliência, né, de se adaptar. E como que você trabalhou isso? Teve uma ajuda de eu falo equipe? que é muito psicólogo. Né? É muita terapia. Tem que ter isso, né? Não tem jeito, cara. Não, brincadeiras à parte, mas é verdade. Eu acho que as pessoas têm aquele medo, de repente, de mudança. Porque tá acomodado ali, eu sempre fiz assim. Aí eu vou seguir assim. Então, para tentar mudar. Isso tem muito. A gente escuta, às vezes, colaborador mesmo. E assim, às vezes não é por mal que eles falam. Assim, mas pra quê? Pra que isso? Já vende assim, pra que fazer de outra forma, já tá bom assim, pra que mudar? Mas a gente precisa crescer. E hoje a gente tá com 70, mas a gente quer crescer mais. Sim. Então precisa estar organizado. Sem organização não cresce. Então a gente separou esses setores, estamos fazendo esses treinamentos, no início foi bem difícil, porque teve bastante resistência, mas agora está caminhando. Agora vocês conseguiram controlar ali esse... E aí vocês vão, assim, o que vocês oferecem para que o colaborador possa comprar a ideia? Geralmente, o que é feito? Só vamos motivar, porque se vocês crescerem, se a empresa crescer, vocês crescem junto, mais ou menos isso? Geralmente é isso. A gente oferece sempre um plano de carreira para eles saberem onde eles começam. E o nosso ponto mais forte, e o que a gente começou a gente sempre implantou, mas era meio implantado sem saber que existia, sabe? É essa questão da cultura. Então a gente tem uma cultura na loja de que nós trabalhamos com ética, com transparência, nós queremos que ele seja uma família ali dentro. E a gente não pode pensar só no colaborador como uma pessoa, ele tem uma família por trás dele. Então, ali na loja são 70 famílias, não são 70 pessoas. Então, nós queremos que eles cresçam, eu quero ver eles indo pra frente, eles ganhando mais, eles crescendo mesmo.
Não é só a loja crescer por si só. Eles também têm que crescer, eles têm que se desenvolver. Então, essa é a nossa ideia. Ô Camila, Maior. e como vocês chegaram nessa ideia? Como vocês viram a importância de valorizar o colaborador para que a empresa possa ter um crescimento? Foi principalmente, eu escuto muitos parceiros de negócio, pessoal de outros lojistas falam, nossa, gente, tá difícil achar gente, não acha gente para trabalhar, ninguém quer trabalhar. Eu vejo isso bastante, a turma é muito isso. Isso realmente não tá fácil, não é que esteja fácil, mas se você não fizer pelas pessoas, hoje em dia não existe mais aquela... Antigamente tinha do fio do bigode. Antigamente tinha isso. Se eu tô aqui com você e eu vou com você até o fim. Hoje não existe mais isso. As pessoas mudaram, o mundo é cíclico. A gente tem que desenvolver com eles e entender como o mundo pensa hoje. Então as pessoas mais novas hoje, elas pensam muito no bem-estar delas e da família delas. Não é mais igual antigamente, eu vou trabalhar até morrer e pronto. Tá tudo certo. Então, não que a gente tenha que passar a mão na cabeça de todo mundo, não é isso, porque eu quero que a pessoa cresça e para crescer, ela precisa aprender e ela tem que passar por algumas dificuldades. Isso é da vida. É da vida. O que vem fácil, vai fácil. Então tem que valorizar, né? Tem que valorizar. A gente tem uma parte da nossa equipe que é bem novinha. E são, assim, meninos que você fala, olha isso, gente, é essa geração. Mas eles estão ali com um propósito. Eles não estão ali à toa. Né? Então eu acho que é muito você saber onde escolher essas pessoas e quem você quer para sua equipe e elas entenderem o que você quer. Ó, isso aqui para mim funciona. E isso eu deixo muito claro no início, na primeira entrevista. Você que faz todo esse processo de captação A primeira eu faço, eu gosto de fazer. Então, a primeira eu participo, essa primeira entrevista eu participo e eu explico a história da loja, é isso, o que eu quero de você é isso, você tá aqui para trabalhar, não tá aqui para brincar, mas eu também quero que você cresça. E a gente conta essa história, na segunda entrevista a gente já participa o líder junto. Então, o líder vai entender para contar um pouco do que é o setor dele, para ver se essa pessoa realmente quer. Então, tem pessoas dispostas a trabalhar, mas a gente precisa encontrar quem compra a nossa ideia. Porque não adianta a pessoa ele trabalhar só por trabalhar. Ela tem que querer aquela mesma ideia que a gente tem. Ô Camila, e hoje como que você vê? A gente sabe que o mercado da construção é um mercado eternamente em expansão, né? Porque a gente sabe que as pessoas vão construir, tem o sonho da casa própria, depois conseguem a casa, vão reformar, vão adaptar. E hoje como que está esse mercado? O que esse mercado enfrenta de desafio? A gente sabe que os juros altos, isso prejudica muito, mas qual é o principal desafio hoje do mercado da construção? Eu enxergo um grande desafio hoje, que são os novos entrantes. Por quê? Hoje, com as redes sociais, com tanta disponibilidade, tanta facilidade no mercado, as pessoas pensam que criar uma empresa é simplesmente, eu tô aqui, vou vender, tô de porta aberta e pronto. Tanto que a gente vê tantas empresas fechando, não tem nem um ano e fecha. As pessoas não entendem o que é um negócio, que existe uma estrutura. Então, a maior dificuldade geralmente é essa. As pessoas não conseguem entender que quando eu compro um produto, esse produto tem imposto, esse produto precisa ser entregue, então eu preciso ter uma logística. Tem que ter um caixa para você poder comprar, fazer o giro. Eu preciso ter uma estrutura organizada. E quando você é pequenininho, você vai dando seu jeito. Mas quando você cresce, não tem mais o que fazer. Então, isso é muito importante. As pessoas mais que querem entrar... Acho legal, tem que ter essa competitividade no mercado. Mas as pessoas precisam entender o que é um negócio. Elas não só querem chegar e só querem colher o fruto, mas não querem plantar, cultivar, cuidar. Por exemplo, vem uma loja estruturada como a nossa. Entra alguém novo, vende uma mercadoria muito mais barata. Gente, a estrutura que nós temos, eu não consigo fazer o que ele faz. Mas ele vai entender um dia. Porque a hora que ele chegar, vai ter um problema ali que parei porque eu não tenho condições de continuar. Porque eu comecei lá atrás errado, né? Então acho que a maior dificuldade é mais isso. Acho que as pessoas perderam um pouco da noção de realidade. O que é entender, estruturar, criar uma estrutura mesmo de negócio que seja confiável e que você pode ir atrás dessa pessoa e que ela tá ali. Ô Camila, dentro desse contexto, a gente falando de construção,
Hoje, a gente vê, não sei, você lá na loja deve conviver isso. As pessoas reclamam muito da dificuldade de encontrar mão de obra, principalmente na construção civil. As pessoas não encontram pedreiro, encanador, eletricista. Isso é uma realidade e tem vocês que participam de muito encontro, que eu vejo que você participa de muito congresso, o que o mercado planeja nesse quesito? Porque tá difícil encontrar pedreiro, né, mestre de obra, essas coisas. Né? A falta de mão de obra é real. Isso aí não tem o que a gente falar. Todo mundo quer ir para a parte bonita, quer ir para a parte tecnológica, mas esquece que a base tem que ser feita. Então, ali na loja a gente valoriza muito essas pessoas. A gente dá muito treinamento para eles. A gente faz alguns cafés. Então vocês, os pedreiros, construtores, vocês trazem para junto de vocês. A gente traz para perto, porque é importante a gente ter, e eles são extremamente importantes. E eles têm que aprender também, porque o mercado tá mudando muito, tem muito produto novo, produto diferente, e eles precisam saber o que é para eles trabalharem. Hoje vocês devem ter lá na loja, hoje tem um produto que antigamente as casas aqui na nossa região tem muito mofo, umidade, né? Então hoje existe um produto que veda essa umidade, né? Que a pessoa não vai ter umidade em casa. Tem várias coisas. Hoje a gente tem até o sistema de aquecimento que a gente põe embaixo do piso ou na parede, que para casas que juntam muito mofo, ele serve para aquecer. Então, nas casas onde o local é muito frio, você liga, ele vai fazer o aquecimento. Ou para quem tem mofo, é muito legal também. E tem os outros produtos também. Então, dentro desse contexto, vocês acabam trazendo esse pessoal da mão de obra para poder estar junto e estar mostrando também as novidades, todo o trabalho. Sim, né? A gente sempre traz. Inclusive, vendo toda essa dificuldade que as pessoas que estão construindo têm, que o pessoal de mão de obra tem, eu tive uma ideia no ano passado, que era uma dor que eu via muito lá na minha loja, que era o pessoal falando assim, eu comecei uma obra, mas eu não sei nem o que fazer, quem eu contrato primeiro, quem eu contrato depois. E eu até criei um infoproduto, que hoje ele se chama Descomplicando a Obra, que bacana. Que é um e-book que vai ensinar as pessoas lá do início, desde como ele vai escolher o terreno dele, como ele vai escolher a casa dele, até a parte de limpeza final de obra. E dali eu tenho os dois braços, então eu ajudo esse pessoal na gestão de obra e também agora eu estou começando com a gestão de escritórios de arquitetura, pela minha formação em administração. É também um gargalo que eu via muito. Os escritórios de arquitetura, eles são ótimos em fazer projetos, só que o pessoal acaba esquecendo que a parte administrativa existe, que ela precisa ser cuidada. Precisa ter dentro desse contexto. Que é o meu dia a dia na loja. Olha hoje. Só que então você acabou, Camilo, utilizando o útil ao agradável ali, unindo tudo para poder entregar. Na verdade, tá vendo, ó, gente? Você vai lá na Comap, você já recebe o combo, então. Ó, já tem o combo lá de consegue pedreiro, tem indicação de pedreiro, de servente, de encanador. Porque é difícil, né? É difícil. Você que tá lá no dia a dia, as pessoas, nossa, eu não encontro encanador, eu não encontro eletricista. E quando encontro, eu posso atender você daqui 2, 3, 4 meses, porque eu tô com obra fechada. Então, quer dizer, é uma profissão em extinção praticamente, não é? Mas eu até falo, às vezes as pessoas esquecem, eles acham, é uma profissão ruim. Não é, gente, é uma profissão que você pode ganhar muito. É só você querer, você precisa ser bom. Para você ser bom, você precisa aprender. Você precisa estar em constante atualização. Então, lá na loja, eu até falo, eu gosto muito desse contato próximo de construtores, de pedreiros, de serventes. A gente fala, vem aqui na loja que eu vou te mostrar, vou te apresentar os produtos, os meninos apresentam. A gente sempre mostra para eles e traz eles para perto. A gente sempre convida, inclusive vai mais um convite para quem for construtor, quem for pedreiro, servente, quiser ir lá na loja conhecer, deixar o seu contato com a gente, que a gente, sempre que tiver treinamentos, que tiver alguma coisa, a gente vai convidar. Camila, a gente está vendo aí hoje Pouso Alegre nessa pujança em várias construções ao mesmo tempo, e isso, esse mercado aquecido facilita também o trabalho de vocês na expansão, né? Porque é um negócio que a gente vê que a nossa região sul de Minas, que vocês não entregam só para Pouso Alegre, vai para a região toda, né? E isso ajuda no crescimento e no fomento da economia também, né? Ajuda muito. Viu só, gente? Conhecer
vivenciar o dia a dia, saber como que é. Às vezes você vê ali a empresa, mas não sabe os desafios, o que tem por dentro. Hoje aqui com a Camila do Grupo Comap, a gente está convidando vocês a conhecer, né, vir um pouco dessa história e a conhecer como que é esse dia a dia, dificuldades que sempre vão existir, né, Camila? Sempre. Não tem Isso como, né? Faz parte, tá ali para poder vencer o obstáculo e trazer essa inovação que precisa, né? Eu falo isso que é o gostoso. Eu gosto muito do comércio. Eu acho ele é muito dinâmico. Então tem dia que você tá ali pulando de felicidade, tem dia que você tá correndo atrás, você tá feito louco, porque o comércio, a gente tá no meio do caminho. Então a gente tá entre clientes, fornecedores, pessoal de entrega. Verdadeiro povo, né? Um tentáculo ali pra lá, tem que entender aqui, ó, tem que estar. A mesma hora que estão resolvendo um problema e apagando um incêndio, tem um colaborador lá com um incêndio. Então, quer dizer, então assim, a gente tá o dia a tempo dia. inteiro. Eu falo, eu não tenho tempo que eu paro, final de semana, a gente não para. É o tempo todo. Mas se é uma coisa que a gente gosta e que a gente ama fazer, pra mim. E vem cá, uma curiosidade minha. Quando vocês fecham a loja lá depois das 6, chegam em casa ou aos fins de semana, na reunião de família, o assunto é loja também? Ou não, dá aquela diversificada? A gente tem uma divisão muito legal na loja. Eu falo que é algo assim, as pessoas me perguntam, é difícil trabalhar com seu pai, né? Eu não acho. Eu acho muito legal, porque a gente tem uma dinâmica muito bem estabelecida. Eu falo, quando eu entrei na loja, pra mim era estranho, porque eu enxergava o Camilo patrão como o Camilo meu pai. E às vezes quem é mais legal, Camilo patrão ou Camilo pai? Os dois. Os dois. Hoje pra mim é a mesma coisa. Você olha lá o pai e Camilo, pai, não tem essa diferença, né? Mas quando eu cheguei, eu tinha muito essa dificuldade em separar. Porque às vezes o Camilo da loja queria me ensinar alguma coisa e ele tem o semblante mais fechado. Que é o semblante de loja. É normal, né? Como empresário que ele é. E aí eu chegava e ele, meu pai ficou bravo comigo, não sei o que. E não era isso. E não era. E a gente chegava em casa, meu pai chegava abraçando e rindo. Eu falei assim, gente, mas não tá normal? Ele tava bravo comigo tava bravo comigo agora há pouco. Agora tá todo sorridente aqui em casa. E assim, eu fui aprendendo. Então, pra mim, é muito simples isso. Hoje a gente tem, meu pai e meu irmão, a gente tem uma sociedade muito legal. Então a gente conversa sobre tudo, a gente troca ideia junto. O meu pai tem a cabeça muito aberta. Então, às vezes a gente quer fazer coisas inovadoras que pra ele é um pouco diferente da realidade que ele tinha antigamente. Sim. Mas se a gente mostra a estrutura pra ele, se apresenta no papel pra ele e mostra, vai acontecer isso, é isso e isso, nós vamos passar por isso, isso e isso, ele aceita. Que bacana. Então é muito legal, E a gente saiu dali da loja, pai e filho, vamos embora e tá tudo certo. Tá tudo certo. Viu só, gente? Então hoje a Camila aqui tá dando um exemplo para você que quer montar o seu negócio, às vezes tá junto ali com a esposa, ou com o irmão, ou com o tio, ou com o pai, com a mãe. Que é possível, né, unir a família, trabalhar, e assim, vocês hoje vivem 100% do empreendimento de vocês, 100%. Né? 100%. Isso que é mais bacana. 100%. E ainda ajudam 70 famílias a viverem do empreendimento de vocês. E qual que é a sensação, Camila, até pra gente encerrar aqui, qual que é a sensação de você ter uma empresa, de saber que você começou lá pequena, você nasceu dentro da empresa, viveu a empresa, e hoje você sabe que vai dar essa continuidade no negócio que o seu pai começou pequeno e que hoje é grande? Pra mim é muito gratificante. Eu tenho uma energia que eu quero colocar pra fora, tô vendo sabe? Aqui, vocês não têm noção, que vocês vão ver. O olho da Camila brilha, começa a falar da loja, brilha, porque você vive aquilo. Eu vivo você intensamente. Sabe até uma agulha que tem ali, essa agulha foi isso aqui, acompanha todo o processo. Eu falo assim que eu vivo intensamente. Eu falo que eu sou empreendedora desde que eu nasci. Quando eu tava na escola, eu era mais novinha, eu sou vendedora. Gosto de ser vendedora. Gosto de vender. Gosto de vender. É contigo mesmo. Então eu vendia revistinha de Avon, eu vendia bombom, eu vendia brigadeiro. Aí depois, eu acho que eu sempre tive essa veia de vender, de estar... Foi vendo seu pai ali, já foi, é isso que eu quero. Só que assim, eu não sabia que era isso que eu queria. Até o dia que eu entrei realmente na loja. E eu falei assim, gente, eu tô rodando tanto, eu tô procurando tanto, e o que eu quero tá aqui. Só que eu não conseguia enxergar que tava ali, porque eu enxergava que era, senão é do meu pai, não é meu. Entendi. Só que quando meu pai foi, realmente, né, explicando e colocando a gente dentro, colocando eu e meu irmão... seu pai chegou e falou assim, ô Camila, quer seguir a empresa ou não? Você que tomou a iniciativa? Não, meu pai nunca falou isso, não. Tanto que o meu irmão, ele é veterinário. E meu irmão ama, de paixão, a roça, né, a parte rural, ele adora.
E meu pai sempre fala, se você quiser tocar só isso, vai, meu filho, vai. Ele nunca pressionou assim, não, nunca pressionou. Que dar continuidade lógico, aqui. ele quer que a gente esteja ali, né? Isso acho que é todo pai, eu acho que é assim. Ele quer que a gente esteja junto com ele quer que a gente leve o negócio pra frente, mas pressionar não. Tanto que a minha primeira faculdade foi letras em inglês, eu fiz o que eu quis. Te deu força pra isso? Deu força, não vai estudar sim, vai fazer suas coisas. Só que eu fui vendo que não era aquilo. Até hoje eu gosto, eu amo essa coisa de tradução, gosto de conversar em inglês, tanto que eu vou nessas feiras, eu encontro pessoas de fora do país. Já conversa, troca ideia. Já conversa, então pra mim isso tudo é bagagem, tudo é aprendizado. E que te ajuda no seu negócio ajuda hoje, demais, né? Ajuda demais. Olha então só. eu falo que é um brilho no olho que a gente só quer tá crescer, vendo aqui, a gente só quer crescer, tá certo. só crescer. E pra gente encerrar, Camila, suas considerações finais. Eu tenho que deixar para as pessoas, se elas têm vontade de fazer algo, elas têm que fazer, mas elas precisam planejar. É muito importante as pessoas saberem o que elas querem, onde elas querem chegar e como elas vão fazer para chegar até lá. Isso é muito importante. Tudo que eu faço na minha vida, eu tenho um planejamento. Agora que eu tô seguindo também para a área do digital, eu tenho todo um planejamento, eu tenho uma estrutura, eu tenho pessoas que me ajudam. A loja tá indo pro digital, vocês estão indo também para compra também. online? Eu digo a loja também, já tá no online loja, isso eu já coloquei, mas eu digo eu como Camila. Camila do Descomplicando também tá indo. Tá indo pro digital. Pro digital. Vendendo sua ideia para fora. Então assim, tudo que a gente vai fazer precisa ser planejado, precisa ser bem feito e precisa ter a sua alma ali. Você tem que dar tudo de si no que você tá fazendo. Não é falar assim, eu vou fazer isso aqui mais ou menos, porque daqui a pouco eu chego onde eu quero. Não é assim. Dá tudo de si, faz tudo o que você puder fazer para aquilo dar certo. Se um dia não der, eu fiz tudo que podia ter sido feito e bola pra frente, vamos pra próxima. Porque senão você vai ficar pensando assim, nossa, mas se eu tivesse dedicado um pouco mais, eu tinha... Então, se eu Hoje, dedico 100%, se eu atingir o objetivo, porque legal foi para atingir. Se eu não atingir, não. Pelo menos me ensinou um outro caminho. Eu acho que hoje as pessoas têm a falta disso, sabe? A falta dessa energia. Coloca energia em tudo que você vai fazer. Quando você coloca energia, a coisa flui. Ela flui. Então, eu acho que falta isso. Os jovens estão precisando de mais energia. Aumentar a voltagem ali, né? Vai dar aquela apertada e vai. Tá certo, viu, gente? Hoje vocês conheceram um pouco da história da Comap. Pra gente encerrar, Camila, eu queria que você deixasse seus contatos da Comap, endereço, para que as pessoas possam conhecer de perto o que a Camila falou hoje aqui com a gente nesse nosso bate-papo. Hoje nós temos as duas lojas, a Comap, que é lá na Avenida Perimetral. E se quiser seguir a gente no Instagram, @comap_oficial. E a Comap Exclusive, que é só a parte de acabamentos e revestimentos de alto padrão, que é @comap exclusive_oficial, que fica lá no Fátima, perto do posto Fátima. Quem quiser me seguir é @Camila Alvarenga Pro, que é de um produto que a gente está fazendo agora. E lá eu sempre conto muito sobre essa minha rotina, dessa vida. Quem quiser ir nos fazer uma visita lá na loja vai ser muito bem recebido. Eu espero vocês. Antes da gente encerrar, Camila Pro, vende aí o seu negócio pro nosso acompanhante dos seus produtos, do meu produto, da Camila Digital. Então, a Camila Digital hoje, ela tá com o Descomplicando a Obra. O que é o Descomplicando a Obra? Ela vai te pegar pela mão, desde o início da sua obra até o final. Eu vou te ensinar como escolher o seu terreno, como escolher a sua casa. Ali a gente tem um manual de obra, a gente tem uma planilha financeira que vai acompanhar os seus gastos, porque obra a gente sabe que é uma loucura. Se você não tiver controle, vai já tudo, era. Né? Vai tudo, vai mais um pouco. Como você escolhe os profissionais, quando eu escolho um arquiteto, quando eu escolho um engenheiro, qual que é o momento de eu levar o eletricista, qual que é o momento de pintura, tá tudo ali. Viu só, gente? Essa é a Camila do Grupo Comap, também agora a Camila Digital. E vocês hoje conheceram um pouco desse trabalho. Mandar um abraço pro Camilo, pra Denise, pro seu irmão Danilo, pro Totonho? Totonho. Totonho é famoso lá no Totonho é famoso, E obrigado, e sucesso pra vocês tenham mais sucesso aí no tudo que vocês investirem, porque a gente vê que é feito com brilho, com carinho, com amor. E esse é o objetivo do Novo Comércio Cast. A gente tem o objetivo de levar sonhos para vocês, inspirar vocês que querem empreender e que sabem que o caminho pode ser árduo, vai ser árduo, mas que com muito trabalho, dedicação, compromisso, seriedade, vocês chegam no objetivo final. Camila, obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Lucas. Obrigado, até a próxima. Tchau, gente. Tchau.